Graça e paz, boa noite a todos. Deus é bom, amém? Deus é muito bom, Deus é bom demais, aleluia. Que bom estarmos aqui, que bom estarmos na casa do Senhor. Estamos sentindo falta de bastante pessoas. Eu acho que por ser o Dia das Mães tem muita gente curtindo, né? Com a família. Queridos, eu quero aproveitar o dia especial das mães para compartilhar algumas orientações da palavra para os pais, mas para as mães de uma forma especial. A palavra de Deus tem alguns conselhos muito interessantes para nós. E quando nós damos ouvido à palavra de Deus, nós aprendemos. Quando nós colocamos em prática a palavra do Senhor, nós geramos proteção para as nossas casas, para os nossos filhos. É muito importante. Quero ler o Salmo 127. Obrigado, Silvio. Salmo 127. Bendito é o nome do Senhor. Exaltado é o nosso Deus para sempre. Diz assim, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. Aqui está dizendo que é bendito que tem muitos, viu? Vocês que ainda não têm muitos. Eu queria ter 6. Quando chegou no terceiro, a Ruth falou, chega, pelo amor de Cristo. Mas eu queria ter 6, eu acho legal bastante, né, Kátia? A Kátia também quer ter bastante. Queridos, Deus é bom o tempo todo, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. E neste Salmo 127 tem alguns conselhos interessantes para nós. Mas eu quero caminhar um pouquinho contigo em alguns textos da palavra. Eu vou ler no celular, que é mais rápido. Alguns textos da palavra que são conselho para nós. Então minha palavra hoje é mãe, como criar seus filhos na casa de Deus. Mãe, como criar seus filhos na casa do Senhor. A primeira orientação está em Efésios, no livro de Efésios, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, diz assim, o capítulo 6 e o verso 4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Se nós observarmos a palavra, queridos, nós vamos ver que a palavra tem orientação para todas as coisas e para todas as áreas. Nós erramos por não obedecer a palavra. Nós estávamos ouvindo uma ministração essa semana, eu e a Ruth, e o palestrante, ele estava falando de um escritor que escreveu um livro há um pouco mais de 200 anos, e nesse livro ele dá muito testemunhos de pessoas que foram curadas, e foram curadas apenas confessando a palavra. A cura veio
por confessar a palavra de manhã, à tarde e à noite. Todos os dias, repetir a palavra, confessar a palavra. E ele conta muitos testemunhos de pessoas que foram curadas a partir desse hábito, dessa prática. Queridos, é a Bíblia, está na palavra. O que nós lemos diz: pais, não tratem seus filhos de um jeito que façam com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, devem criar com disciplina e ensinamento cristão. Isso é Paulo orientando a igreja de Éfeso. Em Provérbios, vamos para Provérbios agora. No livro de Salomão, Provérbios, no capítulo 1, o versículo 7, ele diz assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que seu pai ensina. Presta atenção no que a sua mãe diz. Olha como a palavra está cheia de orientação para nós. Escute o que o seu pai fala. Presta atenção no que a sua mãe diz. Queridos, quantos de nós teríamos evitado alguns transtornos se tivéssemos dado ouvido aos nossos pais? Vamos pensar em coisas simples. Ela fala: leva uma blusa porque vai esfriar. Quantos já não levaram blusa e quebrou a cara? Leva um guarda-chuva porque vai chover. Quantos não levaram o guarda-chuva e se molhou? Conselhos simples, simples. Mas a palavra de Deus, ela é muito profunda. Casos gravíssimos que nós experimentamos, nós teríamos não experimentado se tivesse obedecido aos nossos pais, obedecido às nossas mães. Coisas terríveis. Conselhos simples, queridos, que nós temos que ouvir. Ainda em Provérbios, ele diz, no capítulo 22, Provérbios 22, eu troquei aqui, inverti, 22, 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Nós temos uma interpretação errada nesse texto, achando que se você trouxe o seu filho para a igreja, e ele está vindo na igreja todos os dias, e depois que ele ficou grande ele se desviou, o problema não é seu. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo: traga o teu filho para a igreja e esquece, porque só dele estar vindo aqui está tudo certo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz: eduque a criança no caminho, ensine ética, ensine moral, ensine bons costumes, ensina a verdade, ensina o que é correto, ensina. E quando diz eduque, se preciso for, use a vara. Ensine, corrija, orienta, mas se preciso for, use a vara. Ensinar o caminho não é trazer para a igreja e deixar à vontade. E não se preocupar aonde ele fica, onde ele não fica, com quem ele anda, com quem ele não anda. Educar é ensinar em todas as áreas. Então o que nós lemos até agora diz que é para criar a criança na disciplina, no temor do Senhor, que é para criá-los conhecendo a Deus, e é para ensinar o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor envolve isso tudo, inclusive ensinar sobre Deus. Olha o que diz Provérbios no capítulo 13. Provérbios 13, versículo 24. Diz assim:
Quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o, enquanto é tempo. Escute, aqui está falando de castigo. Está falando de privar a crianças de situações que não é bom para ela. Uma criança não sabe escolher o que é melhor. Uma criança não sabe decidir o que é certo. Uma criança não sabe fazer escolhas. Então você, pai, teria a obrigação de impedir quando ela faz escolhas erradas. Não permitir que ela realize coisas porque ela está decidindo errado. Nós estamos falando de criança. Agora que já tem 18, 30, esquece. Se está dentro da tua casa ainda, deveria seguir os teus limites, né? Porque hoje é normal, com 30, com 40 ainda dentro de casa. Mas se é essa a realidade, os pais ainda podem decidir que hora chega em casa. É verdade, Mateus. Que hora chega em casa, que hora sai. Se está dentro de casa, as regras é dos pais. Mas aqui estamos falando de criança. Muitas vezes os pais não conseguem castigar, não conseguem usar a vara e estão errando. Como erram também aqueles que saem dando pedalada de qualquer jeito, puxando o cabelo. Isso é agressão, não é ensino. Se você já puxou o cabelo do teu filho, peça perdão se não pediu ainda. Se você já deu tapa de qualquer jeito, peça perdão se não pediu ainda. Porque isso é agressão, isso não é ensino. A Bíblia manda pegar a varinha e dar varada. E não é com aquele monte de fralda, vai apanhar. Fralda, aquele monte de roupa, e dá aquela varadinha, a criança racha de rir. E aí todo mundo ri e fica por isso mesmo. Como nós fazíamos, arranca a calça, arranca a fraldinha e na pelezinha livre. Ai, tá doendo. Ah, então atingiu o objetivo. É para doer. É para doer, é para sentir que aquilo que ela fez, que falamos que não é para fazer, não vai querer fazer mais. E a Bíblia manda usar a vara, é bíblico. E mais de uma vez. Hoje a pedagogia, a psicologia, ela manda você falar com a criança. Eu acho que o pai e a mãe que tem tempo para ficar falando 40, 50 minutos, até que você ganhe a criança na canseira. Porque a criança não aguenta mais. E aí ela concorda. Mas quem é o pai e a mãe que tem esse tempo? Então, esquece a pedagogia de hoje, esquece a psicologia de hoje e fique com a Bíblia. A Bíblia é correta, a Bíblia é certa, a Bíblia não erra. Não erra, queridos. A Bíblia não erra. Olha o que diz. Provérbios, ainda em Provérbios, Provérbios 23. Nós vamos ficar lendo alguns conselhos aqui, queridos, que eu acho que o dia pede. Versículo 13. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. E eu me sentirei orgulhoso. Espera aí, estou lendo errado, perdão. É o 13. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Pais, falem para as mães isso. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Meu filho, se você tornar sábio, perdão, estou lendo errado, era só isso aqui. Umas palmadas pode livrar da morte. Então a palmadinha também é legal, é bíblico, é importante. Pais que deixam os filhos fazerem o que querem. Pais que não colocam limites. Já sofrem hoje, mas hoje nem tanto. Mas tu vai ver o que vai ser sofrimento na adolescência. Crianças que não têm limite.
o chefe da boca vai dar limite. Crianças que não têm limite, os bandidos vão colocar limite. Os violentos vão colocar limite. Os destruidores vão colocar limite. Quando se eles tivessem recebido limites em casa, não precisaria passar por experiências dolorosas. Porque não receberam limites. Olha o que diz Provérbios 29. O versículo 15, diz assim: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quem nunca? Quem nunca passou uma vergonha? Em casa nós vamos conversar. Vamos ler de novo? Provérbios 29, 15. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Oi? Provérbios 29, 15. É que nessa versão está numa linguagem de hoje, mas fácil de entender. Ok. Queridos, esses textos que nós lemos está dizendo o seguinte: conclusão desses textos de Provérbio é: discipline de manhã, à tarde e à noite. Discipline. Queridos, a disciplina não é fácil. Você quer ver a disciplina para desfraldar uma criança? Não é fácil. A maioria tira do dia, mas mantém a fralda à noite, até os 7 anos. Gente, não, estou exagerando. Nas 3 crianças nossas, nós tiramos de uma vez. Quando começou a entender de dia, tem que entender à noite também. E cada escapou as primeiras vezes, compreensível. Começou a ver a moda, varinha, porque tem que pedir. Você sabe na hora que você tem as suas necessidades. Inclusive à noite. Se ela sabe de dia pedir, à noite ela tem que saber também gritar: pai, tem que ir no banheiro, mãe, ajuda. Escapou 2, 3 vezes, é a última, hein? Se não pedir na próxima, varinha. Queridos, a disciplina ela cabe de manhã, ela cabe à tarde e ela cabe à noite. E eu e você que somos pais, que somos mães, nós somos culpados pelos caminhos que os nossos filhos pegam. Essa história de que eu ensinei, descambou. Não, queridos, não. O descambar na fase adulta tem a ver com algum nível de falha que nós tivemos. Podem ter certeza disso. Nós estamos falando do que a Bíblia diz. Outra coisa fundamental e importante. Olha o que diz Jó. Cadê meu Jó? Meu Jó sumiu, está aqui. Jó capítulo 1, versículo 5. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó fazia sempre isso, porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado ou ofendido a Deus em pensamento. Olha que coisa linda, queridos. Jó fazia 2 coisas importantes. Ele fazia sacrifício pelos filhos e ele também, toda madrugada, ele orava pelos filhos. Ore por teus filhos, diariamente. Crianças que ficam um período integral na escola, ele está mais exposto a professores do que aos pais. Pense nisso. Uma criança que fica o dia inteiro na escola, ele está tendo mais um exemplo de um modelo, que é o professor, que fica com ele o dia inteiro, do que pai e mãe. Porque quando chega para casa, toma um banho, come alguma coisa, vem algum filme junto, ou fica cada um no celular e depois vai dormir. No outro dia está na escola de novo. Por isso, não estou falando isso para defender nossa escola, não. Pensa a escola que você vai colocar a sua criança.
Se é de tempo integral, que seja numa escola por princípio. Professores que tenham compromisso com princípios da palavra. Queridos, Jó orava toda a madrugada pelos seus filhos e oferecia sacrifício sempre por eles. Sabe por quê? Por imaginar que pudessem ter errados. Não está dizendo que ele oferecia sacrifício quando ele via algum erro, então ele ia e oferecia sacrifício. Não, está dizendo que ele já oferecia sacrifício, porque vai que eles erraram, entristeceram ao Senhor. Olha que interessante, olha que interessante. Queridos, nós estamos falando de conselhos da palavra, que precisa ser seguido, especialmente os pais hoje, que são os filhos da minha geração, que errou com os pais dessa faixa de 20 a 30, a 35 anos. Esses pais já receberam uma educação relaxada. Eu me lembro que, quando era menorzinho, ainda chamava meu pai, minha mãe de senhora, senhora. Mas meu irmão, 6 anos depois, eu me lembro que na adolescência eu já falava você, você não, é senhora. Você não, eu sou seu pai. Eu me lembro que já havia esse começo. Então essa geração dos seus 40 a 50 anos, 35 a 55 anos, 60 anos, é a geração que já quebrou um pouco os princípios rigorosos. Lembra como que era a bênção? Cada tio que chegava, benção tio. E não se antecipasse para beber, pedir bênção. Quem chegou? Chegou um parceiro seu? Né? Tinha que ir lá pedir bênção. Benção, avô, benção, avó. Tinha alguns costumes que nossa geração já foi se perdendo. Nossos filhos, então, minhas filhas nunca nos chamaram de senhor, senhora, raramente. Você já era tão comum. É você. Como você acha que essa geração de pais de 20 a 35 anos estão criando seus filhos? São verdadeiros reis e rainhas que mandam e desmandam. Pai, sai daqui. O pai sai. Pai, senta. Não, eu quero que você senta do lado de cá. Mãe, você do lado de lá. Eles trocam imediatamente, porque é uma ordem. Eu quero ficar sozinho com a mamãe na sala. Pai, sai daqui. O pai sai, porque minha filhinha pediu. Queridos, fiquem atentos, cuidado, porque quando eles mandam e desmandam, quando ainda eles não sabem o que é melhor nem para eles, como eles podem saber o que é melhor para você? Cuidado, porque isso vai dar consequências desastrosas ali na frente, fique atento a isso. Deuteronômio, olha a orientação da palavra de Deus para mim e para você. Deuteronômio no capítulo 6, a partir do versículo 4, ele diz o seguinte: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é nosso Deus, portanto amem o Senhor o nosso Deus, com todo o coração, e com toda a alma, e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Repita quando se deitarem, repita quando se levantarem. Amarre essas leis nos braços e na testa, para que não esqueçam. Escreva nos batentes das portas das suas casas e escreva nos portões. Queridos, o que a palavra de Deus está dizendo para você, pai, você, mãe? Leia a palavra para o teu filho. Leia de manhã, leia à tarde, leia à noite. Ensina a memorizar a palavra. A palavra tem conselhos fundamentais para mim e para você. Guardem sempre no coração as leis
que eu estou lhes dando hoje. Não deixe de ensinar aos seus filhos. Repitam para eles, em casa, fora de casa, quando for deitar, quando for levantar. Amarre essas leis no braço, na testa, para que não esqueçam. Escreva nos batentes da porta, nos portões. Queridos, o que muitos homens bem-sucedidos na história do mundo, muitos, especialmente os judeus, mas muitos, o que os levou a grande sucesso? Obediência à palavra. Colocar em prática princípios da palavra. Pode ter certeza disso. 1 Samuel diz assim, capítulo 1, versículo 24. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Queridos, aqui nós temos uma experiência da mãe de Samuel. Ela demorou muito para ter um filho, mas quando ela foi atendida, ela resolveu dedicá-lo ao Senhor. E ela levou para que ele fosse criado na casa do Senhor, para que ele se tornasse alguém cheio de Deus. E essa atitude, esse comportamento dela, essa disciplina dela, fez com que ela fosse a mãe do principal profeta de Israel. Do homem mais importante que Deus levantou naqueles dias. Porque ela decidiu levá-lo à casa do Senhor, ensinar os princípios do Senhor. Lucas diz que Jesus também foi levado ao templo, apresentado no templo, e ele aprendeu no templo, a ponto de quando os pais estavam indo embora, de repente, cadê o menino? Estava lá, trabalhando, aprendendo junto com os mestres, porque ele estava crescendo na casa do Senhor e aprendendo na casa do Senhor. O que essa mãe de Samuel nos ensina? Os teus filhos que estão ali na escolinha estão recebendo instruções importantes. Eu sou de uma família de poucos filhos, nós somos só em 12 irmãos. Quando minha mãe se converteu, primeiro converteu minha irmã com 15 anos, depois meu irmão de 17, minha mãe, e depois meu irmão de 17 anos, que era o mais velho da casa, com 17. Então imagina, se são 12, estava lá até na escala 10. E minha mãe estava grávida de mim quando se converteu. Queridos, nós crescemos indo para a igreja. Nós crescemos indo para a igreja. Minha mãe não perdia uma vigília de oração, que começava às 3 horas da manhã. Nós saímos da chácara e meu pai dizia, leva as crianças, porque eu acordo muito cedo e não vou poder ficar cuidando delas. Meu pai levantava em torno de 3, 3h30, 4 horas da manhã. E aí nós saímos 2h30 de casa, e minha mãe levava aquela criançada toda, meio dormindo ainda, meio sonolenta, arrastava todo mundo para a vigília de oração. 3 horas da manhã. Quantas vezes na escola dominical eu fui impactado por algumas histórias que mexeu comigo. E o primeiro versículo que eu gravei ainda criança é: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o Senhor e aprender dele. Gente, eu tenho uma alegria de estar aqui que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Foi o primeiro versículo que eu gravei. Cuidado, Jesus escuta a oração. Jesus atende a oração. Cuidado, ele atende. A história de Davi eu gravei na escola dominical. Todo domingo. Íamos todo mundo para a escola dominical. Meus irmãos que já estavam no início da adolescência não queriam ir, ela falou, vai, até os 18 é comigo. Depois você se vira, mas até os 18 você vai comigo para a escola, vai comigo em toda excursão, minha mãe já reserva 20 vagas para mim.
Falava lá no culto, nós vamos para a conferência em São Paulo, nós conseguimos só um ônibus por enquanto, 20 vagas é minha. Minha mãe já gritava lá, ia todos nós e mais os agregados. Os que moravam com a gente também, ia também. Nunca deixamos de participar de nenhum evento, por falar, não tem dinheiro. Ela vendia mais, ela fazia alguma coisa, mas ela levava todo mundo. Eu tenho irmãos desviados hoje, mas cresceram conhecendo a verdade. Cresceram conhecendo o caminho. Cresceram conhecendo os princípios. Segundo Timóteo, Jesus, o tempo não nos espera. Eu vou correr. Cadê o Timóteo? Onde foi meu Timóteo? O meu Timóteo está aqui. Segundo Timóteo, no capítulo 1, o versículo 4 diz assim: lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Paulo, quando está escrevendo para Timóteo, ele está dizendo: o que a sua avó ensinou a sua mãe, e sua mãe ensinou a você, eu percebo que você tem a mesma fé. Eu lembro do seu choro de alegria recebendo a palavra. Eu quero ir logo ver você. Falando de Timóteo, um menino que cresceu e foi incentivado pelos pais a ter uma vida com Deus e uma vida em Deus. Porque ele aprendeu com a sua mãe Eunice, diz o texto. Queridos, você pai, você mãe, deve incentivar seus filhos a tomar uma decisão por Cristo. Ainda pequenos, com 7, 8 anos, você deve incentivá-lo, desafiá-lo a entender, entregar a vida para o Senhor Jesus. Nossas filhas entregaram a vida para Jesus ainda crianças, pequenas. Nós desafiávamos, especialmente a Ruth, desafiava elas a entregar a vida para Jesus, para que elas entendessem o que é isso. E as 3 tiveram a experiência de entregar a vida para Jesus, num momento em que vieram procurar, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, ora comigo. Eram crianças em casa. E elas entregaram a vida para Jesus. E hoje são adultas, e uma das coisas que elas mais nos agradecem é por ter conhecido Jesus ainda criança. Teus filhos podem conhecer Jesus ainda criança. Incentive, pense nisso. Eu quero terminar lendo o Salmo 127 de novo. Vamos ficar em pé. Antes de ler o Salmo, eu quero ler o último texto, está em João 15, 5. Diz: sem mim nada podeis fazer. Pai e mãe, entenda uma coisa. Você tem um monte de responsabilidade, mas se você entender que você precisa de Deus, que precisa da orientação do Espírito Santo, você vai errar bem menos. Porque a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Quando a gente ora antes de corrigir, o Espírito Santo dá a estratégia de como fazê-lo. Quantas vezes a vontade era, e aí eu dizia: vai para o banheiro e me espera. Aí eu ia orar: Senhor, não quero agredir minha filha, mas eu tenho que disciplinar. Me ajude a apenas disciplinar, não agredir. Ela precisa de umas varadas. Eu não posso errar na força, não posso fazer porque estou irado, mas eu preciso corrigir. Quando você entende que sem Deus você nada pode fazer, tudo pode mudar. Quando a gente entende que precisa de Deus.
E nós vamos terminar lendo de novo o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu quero parafrasear: se o Senhor não edificar meus filhos, em vão eu trabalho para edificar. Dependa de Deus, confie em Deus, clame pela ajuda do Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não preservar seus filhos, em vão é os seus cuidados. Nós não temos como cuidar dos nossos filhos hoje. Hoje é impossível pai e mãe cuidar dos filhos sem a ajuda de Deus. É impossível. Tudo o que ele quer está na internet, ao alcance de um toque. E com 2 anos eles já sabem ir aonde eles querem. É impressionante. As escolas estão ensinando tudo exatamente contrário à palavra. Em casa, se você tem muitos parentes não cristãos, eles estão ensinando coisas contrárias à palavra. Nos vizinhos, nos amigos, é muito sério. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados enquanto dorme. Queridos, nós devemos ser trabalhadores empenhados em ser bons exemplos de dedicação, de empenho, mas nós precisamos entender, é Deus quem dá a provisão, porque sem saúde eu não vou trabalhar, sem sabedoria eu não vou prosperar no trabalho, não vou avançar, não vou crescer, não vou ser promovido. Então dependa de Deus. Você pode repetir: sem mim nada poder. Pode repetir, vamos repetir junto, diga: sem Jesus eu nada vou poder fazer. O que o texto está dizendo é que sem Jesus eu não vou ter sucesso, mas com Ele o sucesso é garantido. Os filhos são herança do Senhor, e mãe, o fruto do seu ventre é o seu galardão. Como você está investindo no seu galardão? Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não consegui encher. Não serão envergonhados quando falarem contra os seus inimigos. Tive só 3. Rebeca, você ainda tem chance. Gente, vai vendo. Juliano, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, Erison. Henrique, dá tempo ainda de encher a aljava. Diga comigo: é Deus quem edifica a minha casa. É Deus quem protege a minha família. Diga: é Deus quem dá a provisão que eu preciso. Meu irmão, não esqueça disso. É Deus. Não é o seu trabalho. Eu conheço um camarada que dizia: é Deus, eu que não trabalho não para ver. Quantas vezes disse isso? E eu falei: cara, você está errando absurdamente. Saúde é Ele que te dá. Tem um monte de ninguém com saúde aí, não está fazendo nada, vagabundo. Eu que não tenho coragem não. Perdeu tudo. Era próspero, perdeu tudo. Quando alguém pedia oração, eu falei: não, esse precisa de oração mesmo, não tem coragem de trabalhar, não tem coragem, não sabe administrar as finanças, precisa de oração mesmo. Não pedia oração, zombava quando alguém pedia oração. Quando a coisa começou a apertar: por favor, ora por mim, ninguém está me dando mais trabalho. Queridos, é Deus quem dá a provisão. É Deus quem dá a proteção. E é Deus quem está edificando o teu casamento. É Deus quem está edificando a tua casa. Conta com Deus, porque vai ser um sucesso. Conta com Deus, porque vai ser uma bênção. Conta para Deus, que Ele vai dar estratégia, vai dar direção. É Deus quem faz. Amém? Quero orar por você. Estende a tua mão em sinal de receber. Ok.
É Deus, queridos, é Deus. Então estende a tua mão em sinal de receber. Bendito é o nome do Senhor. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Se você não crê nisso, eu quero conversar com você sobre isso, marcar um horário com você, tá? Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Você diz, mas eu já estou com mais de 80. Ele continua tendo um plano maravilhoso na sua vida. Você diz, mas eu já estou aposentado. Ele continua tendo um plano maravilhoso para a tua vida. Enquanto você viver, Deus acredita e quer que você entre em linha com Ele, para que a vontade dEle seja verdade na tua vida. Pai, nós abençoamos o teu povo, liberamos sobre o teu povo essa palavra de bênção. A tua palavra traz instruções tão lindas para nós, instruções tão especiais para nós. Nos ensina, Pai, a obedecer a tua palavra, nos ensina a ouvir a tua palavra, nos ensina a colocar em prática a tua palavra, mas sobretudo nos ensina a entender que sem o Senhor nós não somos ninguém. Sem tua proteção, nada do que nós fizermos vai resolver. Sem a tua ajuda, nós não vamos. Sem o teu cuidado, nós não nos levantamos. Sem o edifício que o Senhor constrói de proteção, sem isso, nós nos sucumbimos. Nós decidimos confiar no Senhor. Nós decidimos entregar as nossas famílias nas tuas mãos. Nós decidimos entregar os nossos filhos nas tuas mãos. Nós decidimos entregar as nossas finanças nas tuas mãos. Nós decidimos entregar-nos completamente ao Senhor, em nome de Jesus.